Fala galera, Hugo aqui, arquiteto Light Designer do escritório NTZ Iluminação. A gente foi convidado para fazer o projeto do Bar Sarrafo, que é esse projeto aqui em Botafogo, numa rua que tem vários bares que oferecem diversos tipos de atrações, já aqui no encontro da Visconde Caravelas com o Capitão Salomão. A gente já fez muitos bares e restaurantes e para dar uma identidade, porque a gente sabe que a iluminação é uma das a ferramenta mais poderosa de valorização da arquitetura. Se ela for bem usada, pode melhorar muito a percepção visual para construir a atmosfera que o cliente tem como objetivo, e se for mal utilizada, pode destruir um projeto. Então a gente ficou muito feliz de chegar num novo bairro, que a gente não tinha feito projeto em Botafogo ainda, e numa região que a gente gosta de curtir aqui de vez em quando. Então agora eu convido vocês a darem um passeio na parte do durante, porque é muito legal ver depois, mas também é legal ver durante. Então acompanha aí. Então aqui a gente tem uma situação existente interessante, porque embora não seja uma edificação tombada, uma edificação de patrimônio nem histórico nem arquitetônico, ela tem traços característicos de uma região do Rio de Janeiro, de característicos de sobrados. Então é muito interessante a gente usar a iluminação para valorizar essa arquitetura. Inclusive, muitas vezes essa valorização consiste em consertar algo existente, que é o caso dessa daqui, porque a gente já tem alguns projetores, é fácil vocês perceberem que tem um projetor na frente de cada vidro, ou seja, tem projetor para iluminar o vidro, que é algo transparente, então não ilumina nada, só dá reflexo. Então a gente está vendo ali, dessa posicionamento que está errado, a gente tem visível, muito ofuscante, muito desagradável para quem convive aqui na rua, para cliente que estiver bebendo, tem esse projetor. E como ele está posicionado equivocadamente, está posicionado errado, a gente tem o dobro, porque a gente tem um reflexo, então a gente tem a repetição dele para dentro. Então a gente vai modificar esse posicionamento, vai usar a luminária existente, que é algo que a gente faz muito nos nossos projetos. Então é legal, porque como a gente não é uma loja, a gente não vive de venda, a gente sim sugere luminárias novas, mas de vez em quando a gente sugere reaproveitar uma luminária que esteja boa, que é o caso dessa aqui. Um novo posicionamento aqui, de baixo para cima, aqui ela vem para cá, aqui ela vem para cá, e aí a gente vai comprar mais uma igual para iluminar de baixo para cima. A parte do coroamento vai ser com perfil LED, ou seja, uma fita de LED dentro de um perfil para fazer a iluminação do coroamento e depois acima das telhas. E aí na parte aqui do embasamento, como a gente tem interesse em atrair a atenção dos pedestres e das pessoas que passam de carro, ou seja, iluminar a parte da base da edificação, a gente vai ter também perfil, só que de um outro modelo, à prova d'água, e que pode ser submerso por curtos períodos de tempo. Então no Rio tem muita questão de alagamento, todo arquiteto precisa se preocupar no sítio de implantação, além de regionalidades, além de todas as outras coisas que a gente já se preocupa. Então a gente vai usar perfis aqui no piso também para iluminar esse embasamento aqui. E agora vamos dar uma olhada lá dentro? Aqui a gente é fácil perceber que tem uma parede de pedra existente, né? Então é o que a gente chama na arquitetura parede autoportante ou parede portante, que a própria parede já serve de viga para sustentar a estrutura. Claro, inicialmente quando isso aqui era um sobrado, existiam outras paredes internas e que ao longo dos anos os proprietários retiraram. Então teve necessidade de fazer um reforço com estrutura metálica e a gente vai se aproveitar disso no nosso projeto para colocar luminárias, fontes luminosas lineares, ou seja, dentre as diversas opções a gente optou pela fita LED, que é uma fita flexível com um perfil muito fino, ela é muito fininha, e de modo que a gente tem a luz indireta. A luz indireta é muito aconchegante e ilumina o ambiente uniformemente. Então a gente vai ter o ambiente todo iluminado sem ver a fonte luminosa. Além disso, a gente nessas paredes, para valorizar, já tem essas lâmpadas aqui valorizando, e a gente vai trocar a percepção visual. A gente vai usar arandelas lineares, que vai jogar luz para cima e luz para baixo. Então, mais uma vez, a gente vai usar luz indireta que incide na parede, valoriza a textura da parede, valoriza o revestimento da pedra e depois volta para o ambiente.
e joga a luz para cima, valoriza o revestimento de novo e depois incide no teto que volta para o ambiente. Ou seja, vai ser, o que eu posso adiantar para vocês é que vai ser um bar muito aconchegante. E aí, para complementar, é claro, a gente também tem interesse de tornar o bar, além de aconchegante, tornar um pouco sofisticado, com diferentes proporções que o cliente que vai decidir. Isso ele vai poder controlar no dimmer, mas essa um pouco de sofisticação vai ser em função das lâmpadas refletoras que a gente vai colocar aqui no centro. Lâmpada refletora, existem diversos modelos no mercado, lâmpada par, lâmpada MR e lâmpada AR. No caso daqui serão as menores par existentes no mercado e vão entrar duas aqui, duas lá. E aí lá no final é o bar. Então aqui é a área de atendimento a clientes, área de disposição de mesas e lá no fundo o bar. Então o cliente pode chegar aqui, fica na parte mais aconchegante ali ou na parte mais teatral aqui e lá ele ter um bom drink. A respeito das cores, a gente tinha um ar-condicionado existente e naturalmente como o bar tem muitas cores predominantemente escuras, como preto e cinza escuro. Então, óbvio que a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar o ar-condicionado branco. Então, como as cores fazem muito parte do projeto de iluminação, a gente de cara sugeriu que o ar-condicionado fosse pintado de preto ou cinza escuro. Aí a gente sugeriu que o bar seja luminoso. Então, a gente vai usar acrílico laranja para tornar o bar, todo o bloco do bar, um grande luminoso. Eu não vou explicar o detalhe de como isso se faz agora para não ficar cansativo e também não tem necessidade. Mas aguardem um bar luminoso, espero que a gente consiga de fato executar e vamos dar uma olhada lá em cima agora. Aí aqui a gente chega no mezanino, que é o pavimento superior, e a gente também tem algumas paredes de tijolo, a gente tem vidro fixo e aí a gente pode olhar aqui o que a gente já mostrou em alguns stories, mas de repente vocês não viram os stories. Aliás, você que está assistindo, se está gostando de informação, de ver o durante, e se você quer assistir outros projetos, como que a gente faz o conceito, ou outros antes, durante e depois, outros bons projetos de iluminação, novidades de iluminação, já ativa o sininho para você receber um aviso do YouTube cada vez que você tiver um vídeo novo com alguma novidade de iluminação. E, cara, se esse vídeo aqui te ajudar em alguma coisa, já encaminha para algum amigo teu que de repente tem interesse nesse assunto. Mas, como eu estava falando, esse daqui é um painel que foi pintado aqui por um artista local, com boas referências. Eu particularmente adorei, tem esse outro painel aqui também, mas esse daqui é o que eu mais me encantei por questão de gosto. E a gente tem já uma iluminação prevista aqui, que a gente calculou tudo por computador, num programa exclusivo para simular iluminação e nos ajudar a determinar exatamente as quantidades de luz para a gente escolher a lâmpada que mais nos interessa, mais adequada para cada projeto. E aí para cá, a gente pode de repente dar uma olhadinha rápida no outro painel aqui, né? Mas basicamente são painéis que estão aqui agora, de repente daqui a algum tempo serão outros artistas, talvez possam ser convidados para fazer novos painéis, mas basicamente vocês já podem ver que existe uma diferenciação de afastamento entre a iluminação que é destinada a iluminar e valorizar os painéis e um outro afastamento bem diferente que é destinado para a iluminação que destina-se a varrer a fazer uma lavagem de luz o mais uniforme possível nessa parede de tijolos. E aí, por fim, essa daqui é uma área que vai ter sim também um bar, boa música, além de bons drinks, de vez em quando bandinha de sambinha, que é muito característica do Rio de Janeiro, não preciso nem falar disso, mas também vai ter stand-up comedy de vez em quando, ou comédia em pé, ou apresentações de comédia, de teatro, enfim. E aí tem o palco ali. Então essa iluminação toda é para abraçar o palco e aos poucos a gente poderá diminuí-la com um sistema de dimmer, né? Que é um dimmer é um potenciômetro, ou seja, é um regulador de intensidade da luz, mas basicamente a gente vai ter a opção de ter um ambiente, uma atmosfera todo iluminado uniformemente, quer dizer, uma concentração maior nas paredes, valorizando paredes e os painéis, mas assim, uma quantidade de luz mais alta. Esse palco é dividido, então ele pode ser retirado só um pedaço, ele inteiro,
e ser todo ocupado com mesas. E apresentações de stand-up comedy, de comédia, a gente usa só um pedaço do bar e a gente diminui a iluminação toda daqui e aí fica a luz só no palco ou numa apresentação de sambinha aqui, eu já vou direto aqui no pandeiro, né? Mas quando tiver bandinha aqui, aí usa o palco todo e aí tem uma iluminação para a parte de cima do palco. Enfim, se você gostou, dá seu like. Se você tem alguma pergunta, já pode perguntar e a gente entra em contato. A gente vai fazer questão de responder sempre, porque a gente quer cada vez mais ajudar as pessoas a entenderem melhor a iluminação, a usarem melhor a iluminação para valorizar o teu projeto da tua residência, do teu bar, do teu escritório, da onde você trabalha, onde você vive. Beleza? Isso aí, até a próxima. Valeu!